Hello, nonosanos! How are you? Eu sou a professora Juliana, professora de inglês da Escola Municipal Domingos Fuglini, e vou estar auxiliando vocês na semana 22, na atividade 2, página 30. Let's go? Então, nono ano, no exercício 1, vocês vão ligar as orações que estão aqui numeradas, tá? Com as aqui que estão com as letras. Qual a diferença entre uma e outra? As orações que estão numeradas são ações que estão acontecendo agora, tá? São ações que estão no tempo presente, ok? As orações que estão com as letras são ações que ainda não aconteceram. Elas estão no present perfect. Como que eu sei que ela está no present perfect? Porque tem o auxiliar have e o verbo principal, ele está no particípio passado, ok? Como eu sei que está no particípio passado? Terminação ed, verbos regulares ou irregular, quando eles se transformam, né? Eles mudam totalmente. Então, aqui deste lado, nas orações numeradas, por exemplo, na número 1, My hands are dirt. Minhas mãos estão sujas. Por que elas estão sujas? Então, você vai ler aqui do outro lado. I haven't been to the market. Eu não estive no mercado. I haven't eaten my lunch yet. Eu não almocei ainda. I haven't combed my hair yet. Eu não penteei meu cabelo ainda. I haven't washed them yet. Eu não as lavei ainda. The detective film hasn't finished yet. O filme de detetive não terminou ainda. Então, lembra lá da oração 1 que eu acabei de ler. Minhas mãos estão sujas. Por quê? Porque eu não as lavei ainda, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, nesse primeiro lado, temos ações no presente e você vai ligar. Então, ó, eu não há alguma maçã. Por que não há alguma maçã? Então, você vai achar qual frase combina. A televisão está ligada. Por que a televisão está ligada? I am hungry. Eu estou com fome. Então, my hair is untied. Meu cabelo está desarrumado. Por que o seu cabelo está desarrumado? Então, você vai ligar com as ações que ainda não aconteceram. Ok? Agora, nós vamos para o número 2. O número 2, como eu acabei de falar no número 1, present perfect, são aquelas ações que ainda não aconteceram ou são aquelas ações que já aconteceram, porém você não sabe quando. Não tem um tempo determinado, certo? É por isso que muitas vezes o present perfect é confundido com o passado simples, tá? Mas vamos focar aqui. Então, eu sei que esse número 2 são ações passadas que já aconteceram, porém, eu não sei quando elas aconteceram. Devido a esse fator, nós temos que usar o present perfect. E o present perfect nada mais é formado pelo auxiliar have ou has. Lembrando que a terceira pessoa do singular, né, vocês já estão acostumados, eles sempre são um pouquinho diferentes, né? O he, o she e o it, tá? Recebem o auxiliar has. E as pessoas do plural, you, they e we, recebem o have. E eu também, I, recebe o have, tá? Então, vocês percebam que aqui, olhem, a estrutura do present perfect. Os verbos estão no particípio passado
recebendo a terminação ed, ó, todos aqui são verbos regulares, terminados em ed, você vai completar os espacinhos com o auxiliar have ou has. Como que você vai fazer isso? Sempre observando o sujeito da oração. De quem aqui que está falando? Então, no caso da letra A, I answered the question. Eu respondi as questões. Então, como o sujeito é I, com I eu uso have, então você vai completar com auxiliar have. No caso da letra B, she, ela abriu a janela. She é terceira pessoa do singular, ela, eu vou utilizar o has. E assim vai. Então, letra C, they, eles, called, né? Us, nos chamaram, nos ligaram. You, você, carried, carregou a caixa. It rained, choveu muito. It, ó, terceira pessoa do singular. We washed, nós lavamos o carro. Jenny locked the dog. Jenny prendeu o cachorro. The girls está no plural, elas visitaram o museu. E John and Sophie me ajudaram. São duas pessoas, plural, eles, ok? Então, só completar os espacinhos com o auxiliar. Vamos para o próximo exercício, número 3. Olha só, como eu acabei de dizer, número 2. O present perfect, ele é formado pelo auxiliar have ou has e o verbo no particípio passado. Este verbo no particípio passado, ele pode ser de duas formas. Quais são essas duas formas? Os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? Então, aqui nesse exercício, você vai olhar nessa tabelinha, tá? Vai olhar o seu verbo primeiramente aqui, vai procurar ele na tabelinha e vai descobrir. Se o seu verbo é regular, você vai circular ele de vermelho. Se o seu verbo for, se ele for regular, você vai circular ele de vermelho. Se ele for irregular, você vai circular ele de azul. Lembrando que verbos regulares são o quê? São os que recebem a terminação ed. Verbos irregulares são aqueles verbos que nós vimos lá na atividade 1 da semana passada. Não há regra, não seguem um padrão, eles mudam, tá? Você tem que seguir uma tabelinha. Porém, aqui, no caso, muitos deles, a estrutura permanece muito parecida. Como assim? Vamos aqui fazer 2 comigo. O verbo climb, certo? Escalar. Então, você vai olhar aqui o verbo climb, de onde está o verbo climbed? Olha ele aqui. Climbed, então, ele é um verbo regular, tá? Como que eu sei que ele é um verbo regular? Porque ele recebeu a terminação ed. Então, você vai circular de vermelho e vai escrever ali na frente dele, climbed, ok? O verbo see, você vai olhar aqui na tua tabelinha aonde está o verbo see. Olha só, apesar de see ser um verbo irregular, que é um verbo que ele não recebe a terminação ed, ele fugiu da regrinha, a estrutura dele, ó, permaneceu, ficou bem parecidinha. Então, os verbos irregulares, né, eles vão te dar dicas, ok? Então, aqui, sim é o verbo ver, então, sim, ok? E assim vocês vão fazendo com o verbo play, jogar, visit, visitar, swim, nadar, ride, andar, drink, beber, win, vencer, eat, comer, broke, quebrar. Vai olhando na tabelinha e circula os verbos nas cores pedidas, ok?
No exercício 4, olha só. Nós temos aqui os advérbios, são muito utilizados no present perfect, ok? Nós vimos, né, na apostila 3, o already, o ever e o yet. Already e ever são muito parecidos, né? A tradução deles é a mesma, é o já, só que o already eu só posso usar ele em frases afirmativas, em frases positivas. E o ever eu só posso usar nas perguntas, ok? O yet, ele, além de ser já também, ele também tem a tradução como ainda. Só que ainda, né, dá o sentido de negação. Então, a gente vai utilizar ele em frases negativas. Só que o yet, a diferença dele entre o already e o ever, também, além da tradução, é que ele sempre aparece no final. É ele que termina a frase, ok? Então, olha aqui na letra A. Primeiro passo, você vai analisar que tipo de frase é essa. Se ela é uma frase positiva, se ela é uma frase interrogativa ou se ela é uma frase negativa. No caso da letra A, ela é uma frase positiva. Por que positiva? Não é interrogativa, teacher? Não, olha o ponto final aqui. Então, ela é uma frase positiva. Isso quer dizer que você vai usar o quê? O already. I have already been in Japan. Eu já estive no Japão. What about you? E você? Certo? Então, aqui é outra frase, tá? Deu o ponto final, acabou. Então, olha aqui, ó. It's very cold. Está muito frio. It hasn't stopped snowing. Não parou de nevar o quê? Ainda. Certo? Então, yet. Tudo bem? Então, perceba aqui, ó, ponto final, outra oração, e assim vai. Então, você sempre vai analisando que tipo de frase é, ó, pergunta, negativa, e assim vai. No exercício 5, nós vamos completar com present perfect novamente. Só que agora você vai escrever ele da forma completa, tá? O que seria a forma completa? É o auxiliar, have ou has, mais o verbo no particípio passado. Aqui já deu a dica para você. Todos os verbos que estão aqui são verbos regulares, ou seja, recebe a terminação ed. Lembrando que present perfect são ações passadas que não apresentam tempo. Então, aqui no caso, o verbo clean, limpar. Eu limpei minha casa. Você sabe que eu limpei, mas não sabe quando. Então, como que vai ficar? I have cleaned my house. Por que have? Porque o sujeito sou eu. Então, eu, você, nós e eles usa have. Ela e ele, he e she, usa has. Então, ó, Judy estudou para a prova, certo? Então, Judy é ela, você vai usar o auxiliar has, vai pegar o verbo study e transformar no particípio passado, acrescentando o ed. Isso você vai fazer com o verbo work e com o verbo help, sempre analisando o seu sujeito. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tem bastante coisa para vocês fazerem na atividade 2. E espero vocês na próxima atividade. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Bye, bye!